Oi, meu nome é Dona Maria. Sou do interior de Minas Gerais, mais precisamente de uma cidadezinha chamada São João Nepomuceno. Eu tenho 73 anos e, bom, posso dizer que já vi muita coisa nessa vida. A história que vou contar pra você hoje é da época em que eu era menina e ajudava a minha mãe a acender o fogão de lenha, lá na nossa casa no campo. Mas antes de começar, me diz uma coisa. De onde você está assistindo? Coloca aqui nos comentários para eu saber. E não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ficar até o final, porque eu prometo que tem mais histórias boas vindo por aí. Vou te contar uns causos que, olha, você vai adorar. Quando eu era menina lá no interior, a vida era bem diferente. Acordava tão cedo, antes mesmo do sol nascer. Você acredita? Ouvia o galo cantar. E eu já sabia que o dia tinha começado. Não tinha relógio, mas sabia que era hora de levantar. E o primeiro som que eu escutava era o da lenha estalando no fogão de casa. Era sempre assim todo dia. Meu pai ia pro mato cortar a lenha. E minha mãe começava a preparar o café e a comida pro dia inteiro. E eu ajudava a mãe, claro. Cortava a lenha, acendia o fogo. E tudo aquilo fazia parte do meu dia. Era um trabalho pesado, mas ninguém reclamava. A gente fazia tudo com tanto carinho, sabe? A casa ficava cheia de um cheiro gostoso de lenha queimando. Não tinha coisa melhor. Eu lembro do calor do fogão, o barulho da madeira estalando. Era um abraço da casa, aquilo. E o melhor de tudo era quando a comida ficava pronta. O cheiro se espalhava por toda a casa e a gente se reunia em volta do fogo. No inverno, meu pai sempre tinha uma história para contar. Ele falava das coisas dele, de como era difícil na época dele, mas também das alegrias. E nós, sentados ali, ouvindo tudo, com os olhos brilhando, sabe? Era tão bom, mas olha, a vida foi mudando. Eu me mudei para a cidade, acostumei com o fogão a gás, com a vida mais rápida. Mas sabe, não tem nada como o fogão de lenha. O cheiro da madeira, o calor. Cada lenha que a gente coloca no fogo traz uma lembrança boa. Hoje todo mundo vive tão apressado, né? Não tem mais tempo para sentir o cheiro da comida sendo feita com calma. Não tem mais aquele momento de sentar em volta do fogo, de conversar. Mas sabe, sempre que posso, acendo uma lenha aqui em casa. Só para lembrar do tempo bom. E o café. Ah, o café. Fica sempre mais gostoso quando feito no fogão de lenha. É diferente. Tem um sabor que o gás não dá. Eu sempre vou lembrar disso. Essas coisas simples, meu bem, são as que ficam com a gente. O resto, a gente esquece. Mas o calor do fogo, o cheiro, as conversas, isso não se perde nunca. Olha, não sei se você vai entender, mas tem uma coisa que pra mim não muda nunca. O valor das coisas simples. A gente vive numa correria danada hoje em dia, né? Nem tem mais tempo de parar e olhar o que tá ao nosso redor. Quando eu era mais nova, a gente tinha tempo. Tempo de fazer as coisas com calma, de sentir o cheiro do café, de sentar junto da família e conversar sobre o dia. Não tinha pressa, não tinha tanto barulho. O fogão de lenha era o coração da casa, sabia? Eu me lembro direitinho da minha mãe, com aquele sorriso no rosto, mexendo na panela, com a lenha estalando ali do lado. E o som? Ah, o som da comida cozinhando, do arroz borbulhando, do feijão no fogo. Não tinha eletricidade como tem hoje. A luz era de vela ou lamparina. Era uma vida difícil, é verdade. Mas também era uma vida com tanta beleza nas pequenas coisas. Eu me sentia tão segura, tão protegida. Quando estava perto do fogo, aquele calor parecia que afastava qualquer preocupação. E sabe o que mais eu me lembro? Das risadas da minha família, das histórias que meu pai contava enquanto a comida ficava pronta. Ele sempre tinha um jeito de fazer a gente rir.
mesmo nas horas mais difíceis. Minha mãe, sempre tão cuidadosa, sempre com um gesto de amor. Eles sabiam que, por mais que a vida fosse dura, o que realmente importava era estar junto. Eu aprendi isso, aprendi que a família, o calor humano, vale mais que qualquer coisa. Hoje, a gente até tem tudo mais fácil, né? A comida vem pronta. A casa é mais confortável. Mas no fundo, eu sinto falta daquela vida simples. Daquela vida de antigamente. Às vezes eu sento aqui na minha cozinha e penso: se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Com mais calma, com mais gratidão. Mas a vida é assim mesmo. A gente vai seguindo em frente. Só que não posso deixar de sentir saudades daquela época. Do barulho do fogo, das conversas ao redor da mesa. E é por isso que, sempre que posso, faço questão de acender uma lenha aqui em casa. Só para sentir aquele calorzinho. Para lembrar de como era bom. De como a vida tinha um ritmo mais calmo. Pode ser que eu esteja velha, mas meu coração ainda bate forte por tudo isso que vivi. E eu carrego comigo cada pedaço de lembrança. Eu sei que a vida muda, mas tem coisas que a gente nunca esquece. Quando eu era mais jovem, o campo era meu refúgio. As estradas de terra, os campos verdejantes, o canto dos passarinhos ao amanhecer, tudo isso parecia ter uma calma que não se encontra em lugar nenhum mais. A cidade, com toda a sua pressa e agitação, nunca me trouxe a paz que eu sentia quando estava lá, com meus pais, nas lavouras e no cercado. A gente se divertia de um jeito diferente, sabia? Não precisava de brinquedo comprado, nada de coisa cara. Eu e meus irmãos passávamos o dia correndo pelos campos, subindo nas árvores, fazendo casinhas de barro, brincando de esconde-esconde nas plantas. O que mais me divertia era ver meu pai trabalhando na roça e, no fim do dia, ele nos chamava para contar histórias sobre os tempos antigos. Ele sempre tinha algo para ensinar. Às vezes, era sobre como se plantar milho. Outras vezes, sobre como se comportar nas situações difíceis da vida. Ele não tinha pressa em nada. E era isso que me encantava. Ele sabia que a vida ia seguir, mas o importante era fazer cada momento valer a pena. Eu me lembro de um inverno, e isso me marcou muito. A chuva caiu forte, com aquele trovão, e a casa ficou toda escura, com a gente se amontoando nas camas, procurando o calor uns dos outros. Sabe o que meu pai fez? Pegou a guitarra dele. E ali, naquelas condições, ele começou a tocar pra gente. Foi a primeira vez que ouvi uma música que não era cantada no rádio, mas com a alma dele. Eu e meus irmãos, com medo da tempestade, fomos nos acalmando com a música que ele tocava. E eu juro, até hoje, eu sinto aquele calor no peito toda vez que lembro daquele momento. A gente não tinha muito, mas também não faltava nada. Quando a vida era difícil, a gente tinha força, tinha união. Não era o dinheiro que fazia a vida ser boa, não. Era o carinho, as risadas, os abraços apertados na hora do medo. E isso é o que eu tenho comigo até hoje, sabe? Esse aconchego que não se compra em loja nenhuma. Esse abraço da vida. Às vezes sinto uma saudade imensa daquela época, mas também sei que, de algum jeito, tudo o que aprendi naquela vida simples me acompanha até hoje. Meu pai, ele era um homem de muita força e muita calma ao mesmo tempo. Sabe, todos os dias, antes do café da manhã, ele ia até o curral tirar o leite da vaca. Era sempre uma cena tranquila. Uma cena que me marcou. Ele não tinha pressa. Nunca. Eu me lembro de acordar bem cedinho e já ver ele lá, com a lanterninha na mão, indo devagarzinho até o curral, mesmo com a escuridão ainda lá fora. A gente, ainda sonolento, escutava o barulho do leite caindo no balde e o som suave da vaca mastigando a capim. Ele sempre conversava com a vaca, dizia que ela tinha que trabalhar direitinho e, às vezes, até cantava para ela. Aquilo parecia tão natural, tão sereno. Eu adorava ir junto, de vez em quando,
só para ficar ali olhando ele fazer aquilo com tanta paciência. Ele sabia exatamente como as coisas funcionavam, cada animal, cada planta, tudo tinha seu tempo, sua estação, e meu pai respeitava isso. Depois, ele trazia o leite fresquinho, ainda com aquele cheirinho bom. E a gente tomava com café, com pão feito em casa. Às vezes, ele me dava o copo e dizia: "Esse leite é o melhor, filha, porque vem com o suor do trabalho e com a paciência." E eu acreditava, sabia? Porque naquela época, tudo que a gente fazia tinha um valor, um significado. Nada era feito às pressas. Tudo tinha uma razão de ser. Eu fico pensando. O tempo passou, as coisas mudaram tanto, mas o que meu pai me ensinou sobre o trabalho, a paciência, o respeito ao que é simples e verdadeiro, isso não tem preço. Não é todo mundo que tem a oportunidade de viver isso, mas eu tive. E tenho orgulho disso. Porque sei que foi isso que me formou, que me fez ser quem eu sou hoje. Às vezes, quando estou em casa e vejo alguém correndo tão apressado, penso que eles não sabem o que é viver com calma. E isso me dá uma saudade boa, sabe? Eu sempre achei que o dia começava de um jeito diferente quando meu pai ia até o curral. Ele sempre dizia que o trabalho do campo era mais do que uma obrigação. Era quase como uma conversa silenciosa com a terra e os animais. E olha, como ele gostava de falar sobre isso. Ele me contava que o segredo estava em respeitar o tempo de cada coisa. A vaca, o pasto, o leite. Tudo tinha seu tempo certo. E ele sempre falava com tanto carinho, com tanto respeito, que eu me sentia parte de tudo aquilo. Nos dias de calor, ele nos chamava para ir até o curral e ver as vacas. Às vezes, ele tirava um pouco de leite e me dava para eu experimentar fresquinho, direto da vaca. Esse leite é o melhor, filha. Vai te dar força para crescer forte e saudável. Ele dizia com aquele sorriso tranquilo no rosto. E eu acreditava, claro. Naquela época, tudo que meu pai falasse ia ter um sabor especial. E as vacas? Ah, elas tinham uma personalidade própria. Cada uma com seu jeitinho, com sua maneira de ser. A mais velha, a Teresa, era mais calma. Ela sabia que ia dar leite todo dia e sempre ficava quietinha. Mas tinha uma mais arisca, a Mariazinha, que, meu Deus, só Deus sabe como ele conseguia tirá-la do curral sem dar trabalho. Ele sempre dizia: "A Mariazinha é difícil, mas tem um coração bom, só precisa de paciência." E ele tinha muita paciência, mais do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. Depois que ele tirava o leite, meu pai sempre fazia questão de guardar um pouco pra gente. A gente tomava aquele leite com tanto gosto, principalmente no café da manhã, misturado com um pão fresquinho, que ele mesmo ajudava a fazer. Às vezes a gente comia queijo também. Aquele queijo fresquinho, feito na hora. Aquilo era um luxo. E tudo isso era fruto do trabalho dele, da dedicação dele ao que fazia. Ele nos ensinou, sem palavras, a importância de cuidar bem do que a gente tem. Eu lembro de uma vez, quando estava na adolescência, que perguntei para o meu pai por que ele nunca se cansava de cuidar das vacas, de tirar o leite, de ir todo dia para o curral. E ele me respondeu: "Filha, o trabalho no campo é como a vida. Tem dias bons, tem dias difíceis, mas se a gente cuida bem do que é nosso, a recompensa vem." E eu guardei isso pra mim, viu? Essa sabedoria simples, mas que no fundo é tudo que a gente precisa. Cuide bem do que você tem, e a recompensa virá, seja em leite fresquinho, seja nas boas lembranças. E as vacas? Ah, elas tinham uma personalidade própria. Cada uma com seu jeitinho, com sua maneira de ser. A mais velha, a Teresa, era a mais calma. Ela sabia que ia dar leite todo dia e sempre ficava quietinha. Mas tinha uma mais arisca, a Mariazinha, que, meu Deus, só Deus sabe como ele conseguia tirá-la do curral sem dar trabalho. Ele sempre dizia: "A Mariazinha é difícil, mas tem um coração bom. Só precisa de paciência." E ele tinha muita paciência.
mais do que qualquer outra pessoa que eu conhecia. Depois que ele tirava o leite, meu pai sempre fazia questão de guardar um pouco pra gente. A gente tomava aquele leite com tanto gosto, principalmente no café da manhã, misturado com um pão fresquinho que ele mesmo ajudava a fazer. Às vezes, a gente comia queijo também, aquele queijo fresquinho, feito na hora. Aquilo era um luxo. E tudo isso era fruto do trabalho dele, da dedicação dele ao que fazia. Ele nos ensinou, sem palavras, a importância de cuidar bem do que a gente tem. Eu lembro de uma vez, quando estava na adolescência, que perguntei para o meu pai por que ele nunca se cansava de cuidar das vacas, de tirar o leite, de ir todo dia para o curral, e ele me respondeu: "Filha, o trabalho no campo é como a vida. Tem dias bons, tem dias difíceis. Mas se a gente cuida bem do que é nosso, a recompensa vem. E eu guardei isso pra mim, viu? Essa sabedoria simples, mas que no fundo é tudo o que a gente precisa. Cuide bem do que você tem e a recompensa virá, seja em leite fresquinho, seja nas boas lembranças. Agora, deixa eu te contar uma história que aconteceu e que até hoje me faz sorrir. Meu pai, como te falei, era um homem muito paciente. Mas, como todo homem do campo, ele tinha seus momentos de dar umas broncas nas vacas quando elas se comportavam mal. Um dia ele estava lá no curral, já quase no fim da manhã, quando foi tentar tirar o leite de uma vaca mais nova que estava nervosa. Ela não estava colaborando de jeito nenhum. Se mexia pra lá e pra cá. E meu pai tentando acalmá-la, como sempre. De repente, sem mais nem menos, a vaca deu um coice bem na perna dele. Gente, aquilo foi tão rápido que eu quase não acreditei. Ele estava ali tentando pegar a vaca e, bum, ela simplesmente deu um coice nele que o fez cair no chão. Eu e meus irmãos corremos para ver se ele estava bem. E o coice pegou bem na perna. Mas não foi tão grave, graças a Deus. Ele se levantou devagarzinho, sem perder a calma, e eu, preocupada, perguntei: "Pai, você tá bem?" E sabe o que ele fez? Olhou para a vaca, olhou para nós, deu uma risadinha e disse: "Ela é nova. Precisa aprender. E eu também. Tem que ter paciência." Eu fiquei sem saber o que pensar. Ele levou um coice da vaca, mas, em vez de ficar bravo ou chateado, simplesmente aceitou e continuou com seu trabalho. Naquela hora, ele me ensinou uma coisa que eu nunca esqueci. A vida não é sempre tranquila, mas você tem que aprender a levar as pancadas com dignidade. Não adianta lutar contra o que acontece. Tem hora que só resta levantar e seguir em frente. E foi isso que ele fez. Ele levantou, deu uma olhada na vaca e seguiu tirando o leite, como se nada tivesse acontecido. A gente, que estava preocupado, não entendeu na hora. Mas depois eu percebi que, mais do que o trabalho, ele estava nos mostrando como lidar com as dificuldades. Não era sobre o coice em si, mas sobre como a gente reage diante delas. E eu te digo, aquela lição ficou na minha cabeça por muitos anos. No fim, o pai sempre estava pronto para levantar depois de uma queda. Com tudo isso que meu pai me ensinou sobre paciência e trabalho, logo comecei a entender o valor da terra, do que ela nos dava. Era minha vez de ajudar na roça, e eu adorava estar lá, com a enxada na mão, sentindo a terra fria e fofa. Eu e meus irmãos sempre íamos com ele, depois da manhã de tirar o leite para plantar na roça. Minha mãe, enquanto preparava o almoço, nos mandava de vez em quando checar as sementes. E meu pai sempre dizia: "Não adianta correr. Plantar é um trabalho que precisa de tempo e cuidado." E como ele estava certo, a gente plantava o milho e o amendoim em diferentes partes da roça. O milho, que era um dos principais, ficava ali na parte mais fértil, onde a terra era boa e a chuva sempre vinha na época certa. Eu gostava tanto de plantar o milho. Ficava tão animada quando as espigas começavam a crescer, se enchendo de grãos dourados. O amendoim, esse eu já achava mais divertido de plantar. Ele se espalhava pela terra, a gente fazia uns furinhos e colocava a sementinha bem ali.
cobria com a terra e ficava esperando. Os amendoins iam crescendo ali, quase como se fosse uma surpresa, porque a gente não sabia muito bem o que esperar. A terra guardava o segredo e aos poucos a gente ia descobrindo. Quando as plantas cresciam, eu me sentia tão orgulhosa de ver o que tínhamos feito com as próprias mãos. O milho se erguia, com aquela folhagem verde e forte. E o amendoim, bem baixinho, mas sempre ali, com suas raízes se espalhando no solo. Meu pai ficava observando tudo de longe, com aquele olhar sábio, e dizia: "A roça fala com a gente, filha. Você tem que prestar atenção nela. Quando a planta cresce com força, é porque a terra está feliz. E quando ela não cresce direito, é porque tem algo errado. Mas não desanime, a gente arruma o que for preciso." Fiquei pensando muito sobre o que ele dizia e fui aprendendo que o campo não era só sobre o trabalho árduo, mas também sobre saber ouvir, saber entender os sinais que a terra e as plantas nos davam. O milho que crescia forte era uma recompensa do trabalho bem feito. O amendoim, que demorava mais para aparecer, me ensinava a esperar, a ser paciente, a confiar no tempo. Quando chegou a época da colheita, a roça estava cheia de vida, com o milho já maduro, pronto para ser colhido, e o amendoim bem escondido, esperando o momento certo de ser tirado da terra. Lembro que, ao ver a colheita, meu pai nos chamava para dividir o trabalho. Cada um de nós pegava a ferramenta que podia, e a gente ia colhendo juntos, com aquela alegria a roça atrás. O suor, as mãos cansadas, mas a sensação de dever cumprido. Isso não tem preço. O campo nos ensinava mais do que a gente imaginava e mais do que qualquer livro poderia ensinar. Depois de toda aquela colheita, quando o milho estava empilhado e o amendoim guardado, a sensação de dever cumprido vinha com um gostinho de vitória. A gente sentava na sombra das árvores e via o sol se pondo, enquanto meu pai começava a preparar a roça para o próximo ciclo. Ele nunca ficava parado, nunca se acomodava. Sempre dizia que o campo, assim como a vida, não podia parar de girar. E ele era exemplo disso. Lembro de um verão especialmente quente, quando a roça parecia secar de tanto calor. A chuva não vinha e a terra começou a fissurar, o que deixou meu pai preocupado. Ele sabia que se não chegasse água logo, as plantações iam sofrer, principalmente o milho, que não gosta de seca. Foi nesse dia que ele nos chamou e disse: "A gente vai ter que cavar um pouco mais fundo, buscar onde a água ainda está. Não podemos deixar a terra secar sem tentar." E assim foi. Meu pai, com a ajuda de todos nós, começou a cavar mais fundo na roça, procurando alguma água no subsolo, tentando salvar o que pudéssemos. Quando finalmente encontramos um pouco, mesmo que não fosse muito, isso deu um fôlego novo pra gente. O milho resistiu mais um pouco, e o amendoim, como sempre, estava ali resistente, esperando o seu momento. Essas dificuldades todas que a terra nos impõe, a gente aprende a respeitar. Porque quando o campo é generoso, é como se a terra nos abraçasse, recompensasse. Mas quando ele nos testa, a gente aprende a lutar, a buscar soluções, a não desistir. Meu pai me ensinou isso, sempre com aquele sorriso tranquilo, mesmo nos momentos mais difíceis. E eu, que antes não entendia muito de paciência, aprendi a esperar. Esperar pelo tempo certo da colheita. Esperar pelas chuvas. Esperar o amadurecimento da planta. Porque o campo me ensinou que tudo tem seu tempo e que a pressa é inimiga da qualidade. Na vida, a pressa só traz erro, só traz frustração. O segredo é o tempo. Quando você respeita o tempo daquilo que você faz, seja na roça ou na vida, as recompensas vêm na hora certa. E olha, a recompensa veio naquele ano. Depois daquela luta da seca, da cansaço. O milho cresceu mais bonito que nunca e o amendoim, como sempre, nos surpreendeu. Quando a colheita chegou, as risadas e a alegria estavam por todo lado. Era como se a terra, finalmente,
nos tivesse recompensado por tudo. E meu pai, com aquele orgulho no olhar, disse: "Viu? Você venceu." E era isso. A paciência, a dedicação e o trabalho árduo sempre prevaleceriam. Depois de colher o milho, a gente adorava um momento especial. Tirar as espigas da roça e assar no fogão a lenha. Eu me lembro como se fosse hoje. Meu pai dizia: "Hoje é dia de milho assado." E a gente, correndo pela roça, pegava as espigas mais maduras, com aquele milho dourado, perfeito para assar. O cheiro do milho assando no fogo era algo que não se comparava com nada, sabe? Aquelas espigas, ainda com a casca, eram jogadas diretamente no fogo. E o estalo da casca queimando era como música para mim. A crocância da casca por fora e aquele milho macio e quente por dentro. Ah, era uma delícia. Eu ficava ali, esperando meu pai assar a quantidade certa, até que ele começava a retirar as espigas, uma por uma, com aquele cuidado, para não deixar queimar demais. Quando ele me dava uma espiga para eu comer, eu me deliciava com o gosto doce e quente do milho. A gente comia tanto. E tudo isso com a família reunida, rindo e conversando enquanto o vento fresquinho batia no rosto. Agora, me conta você. Gosta de milho assado? Eu, até hoje, não consigo resistir a uma espiga bem assadinha, com aquele gosto de infância. Eu lembro que, naquela época, a sensação de estar comendo o milho que a gente mesmo plantou, cuidou e colheu, tornava aquele momento ainda mais especial. A comida era simples, mas o sabor... Ah, o sabor era cheio de histórias. Eu me lembro também do jeito que a gente se reunia na sombra das árvores, com a espiga de milho quente nas mãos, rindo, contando histórias e aproveitando aqueles momentos simples. O milho assado era o tipo de comida que, por mais que fosse simples, fazia todo mundo se sentir em casa, em paz. O sabor daquele milho, com o toque do fogo, era uma verdadeira festa para o nosso paladar. Eu me sentia grata por aquilo, sabe? O campo nos dava tanto, mesmo quando não parecia que tinha muito a oferecer. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que aqueles momentos no campo, com o milho assado, o cheiro da terra e o calor do fogão a lenha, eram mais do que só comida. Eles eram o carinho da vida, o toque de quem planta e colhe com as próprias mãos. Meu pai costumava dizer: a comida tem gosto de quem trabalha na terra. É o suor da nossa dedicação que faz o sabor ser ainda mais gostoso. E eu, que antes só via o milho como alimento, comecei a entender que ele trazia com ele um pedaço da nossa história, das nossas mãos, da nossa luta. Naquele tempo, a gente não tinha pressa de terminar a refeição, não. O tempo passava devagar, como se o próprio milho quisesse que a gente aproveitasse cada mordida, cada conversa ao redor da mesa. Meu pai, com aquele sorriso no rosto, dizia: esses são os verdadeiros banquetes, filhos. Não são as grandes festas, mas os pequenos momentos que nos alimentam de verdade. Eu vejo hoje que a vida tem sido um pouco mais corrida, um pouco mais vazia desses banquetes simples. Mas, quando posso, vou atrás de um milho assado e é como se, por um instante, eu estivesse de volta lá, no meio da roça, com a família, a risada e o sabor da infância. E sabe o que é mais bonito? Que, por mais que o tempo passe, esses momentos nunca deixam de ter o mesmo gosto bom. O mesmo aconchego. Os anos foram passando, a roça foi mudando, mas o que ficou guardado no meu coração, isso ninguém tira. Hoje em dia, tudo é mais rápido, mais industrializado. Mas eu não esqueço o gosto daquele milho assado, do tempo que a gente passava na roça, da paciência que meu pai nos ensinou. Às vezes eu paro e me pergunto, será que as crianças de hoje sabem o que é sentir a terra fria entre os dedos, plantar uma semente e ver ela crescer devagarinho, com o tempo? Será que elas conhecem o prazer de colher um milho direto da roça e assar no fogo como a gente fazia? Eu fico pensando naquelas tardes de sol quando a gente sentava ao redor da fogueira, com o milho assando
e o cheiro da lenha misturado com o da comida. Não tinha pressa, sabe? A vida passava bem devagar ali e parecia que a felicidade estava em cada pequena coisa. No calor da fogueira, na risada da gente, no sabor do milho. Eu acho que o segredo da vida era esse, meu bem. Aproveitar o momento, sem pressa, sem querer ir adiante. Porque a verdadeira felicidade está no agora, nas coisas simples, no toque da terra, no gosto da comida feita com amor. E eu fico feliz de poder olhar para trás e ver que vivi tudo isso. Eu tinha meu pai, com sua sabedoria simples e serena, me ensinando a cuidar do que é nosso. Ele dizia: filha, o que é bem cuidado cresce forte e bonito, assim como a nossa roça. E eu aprendi que, quando você cuida de algo com carinho e paciência, seja uma planta, seja uma amizade, seja um sonho, a recompensa sempre vem. Eu sei que o tempo não volta. E hoje, quando vejo a vida corrida e as pessoas tão apressadas, sinto uma saudade gostosa de como as coisas eram no meu tempo. Mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter vivido tudo aquilo, por ter aprendido com a terra, com as vacas, com o milho assado. Eu sei que, lá no fundo, eu carrego comigo as lições de paciência, de trabalho duro e de gratidão. E, de vez em quando o dia está tranquilo, eu fecho os olhos e me deixo levar pelas lembranças. E é como se eu estivesse de novo lá, com a família, com o milho assado e a vida inteira pela frente. Hoje, se eu quiser comer milho assado, preciso ir até o mercado. Não tem mais aquele prazer de correr pela roça, de escolher as espigas mais maduras, sentir a terra entre os dedos e o cheiro fresco do milho na hora de assar. O tempo passou, as coisas mudaram e a gente teve que se adaptar. O milho que hoje eu compro no supermercado nunca tem o mesmo gosto. Não tem aquela energia que vinha direto da roça, daquela luta diária, do suor da gente. É engraçado como a vida dá voltas. Antes, a comida era o reflexo da nossa luta, do nosso trabalho na terra. Cada espiga de milho que a gente colhia parecia mais valiosa, mais cheia de significado. Agora, com o mundo corrido, as pessoas mal têm tempo de parar e sentir o gosto do que estão comendo. O milho vem embalado. Não sei como é na sua cidade, mas me falta o sabor da experiência. O gosto das mãos calejadas de quem plantou, de quem cuidou. E hoje, parece que tudo é feito para ser rápido. Eu vejo as pessoas correndo de um lado para o outro, comendo o que é prático, mas eu sinto que falta alguma coisa. Falta a calma da roça, o cheiro do milho assando lentamente, o som da risada ecoando. Mas sabe, meu bem, mesmo com o milho vindo do mercado, o que eu aprendi lá na roça continua dentro de mim. Não importa onde eu compre o milho. A verdade é que cada vez que eu o como, eu me lembro da minha infância, da minha família, de tudo que me ensinou a ser quem sou. A vida mudou, sim, mas as lembranças, essas, não se perdem nunca. Agora, se você gostou de ouvir a minha história e quer ouvir mais, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Assim você não perde as próximas histórias que vou contar. Fique por aqui, porque eu tenho muito mais para compartilhar com você. Até a próxima!